venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia, ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito Canadá, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Bem-vindo a mais um programa do Está Escrito. Obrigado por estar aqui conosco. Meu nome é Evaldo Vicente e eu tenho comigo aqui um grande amigo, um convidado especial, que mais uma vez vai participar conosco. Já estivemos juntos em 2 programas, não é isso? Pastor Edgar Nunes. Obrigado. Muito obrigado pelo convite e pelo prazer de poder estar com os seus telespectadores. E quem sabe, para o benefício daqueles que talvez estejam acompanhando hoje pela primeira vez um dos programas com você, você possa se apresentar e dizer onde está servindo a igreja, onde está trabalhando, de onde veio, para que as pessoas tenham conhecimento. Com certeza. Eu nasci em Angola, vivi na África do Sul por muitos anos e, de momento, sou um pastor da Igreja Adventista Portuguesa de Toronto e convido alguém a nos ir visitar. Muito bem, muito obrigado. Hoje nós temos um estudo aqui interessante que é sobre um aspecto da vida cristã que eu considero muito essencial, né? Que é a fé. Na verdade, se a gente pensar bem, a gente precisa ter fé para muitas coisas. A gente precisa ter fé em muitos momentos da vida, em muitos aspectos da vida, né? Eu preciso ter fé que as coisas vão dar certo no meu trabalho, que as coisas vão dar certo na família, eu preciso acreditar, eu preciso ter esperança, eu preciso manter a minha fé viva. Mas tem um aspecto mais peculiar da fé, né? Mais importante, eu diria, que é justamente quando se trata da nossa relação com Deus, a nossa fé para com Deus, né? E a gente vai ver aqui pelo estudo bíblico que não existe relação cristã saudável com Deus se não existir fé. A fé é um elemento essencial, não tem como eu ser um cristão e dizer que me relaciono com Deus se eu não tiver fé. Acho que a Bíblia tem uma passagem aqui que eu já queria chamar a atenção, Hebreus capítulo 11, verso 6, que deixa bem claro isso, que a fé é um elemento essencial no nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Pode ler para nós, por favor? Com certeza. Hebreus 11, versículo 6 nos diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa de crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Como o Evaldo disse, é impossível aproximar-se de Deus sem ser pela fé. E a realidade é que qualquer pessoa, hoje em dia, exercita a fé. Um cirurgião precisa ter fé nos colegas com que ele trabalha. Um condutor de carro precisa ter fé de que as pessoas não irão colidir com ele. Por isso, em todas as facetas da vida, precisamos de ter fé. E é a fé também necessária quando temos uma comunhão com Deus. Com Deus. Mas aí vem a pergunta, por exemplo, eu preciso ter fé, ok, eu preciso ter fé, como você disse, várias situações do dia a dia, preciso ter fé para me relacionar com Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Mas eu sou um ser humano, onde é que eu vou achar essa fé? Onde é que existe uma fonte de fé? Isso aí é me dado de graça? Como é que eu vou conseguir essa fé? E a Bíblia tem resposta para isso. Sim, a Bíblia nos diz que Deus nos dá fé. O próprio pensamento, o próprio conceito de Deus inspira fé em nós. E o Romanos capítulo 12, versículo 3, nos dá uma resposta a esta pergunta. Eu irei ler. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Por isso, Deus inspira nós a termos fé nele. Então veja aqui a beleza do amor de Deus. A gente nunca pode deixar de destacar a beleza do amor de Deus, né? Que Deus, ele diz na Bíblia assim, que sem fé é impossível que alguém me agrade. Quem quiser se chegar a Deus precisa ter fé. Mas ele mesmo dá a fé. Ele mesmo dá a cada um uma medida de fé. Ele é o provedor. Então ninguém é pego de surpresa, que ninguém entra em desvantagem nessa situação, porque o próprio Deus provê a fé, nos dá a fé. Agora, Deus dá então essa medida de fé. Isso que a Bíblia está dizendo aqui. Deus dá a cada um uma medida de fé. Essa medida ela é fixa, ela pode crescer, ela pode diminuir. Existe como é que é essa? A fé pode crescer e pode diminuir. Mais ou menos como a saúde, como a nossa saúde, bem-estar físico. Se nós fizermos mais exercícios físicos, a nossa saúde irá aumentar.
Mas se não fizermos, nós poderemos perder a saúde. Da mesma maneira, nós temos que exercitar a fé. E é isso que nós lemos várias vezes na Bíblia, em várias pessoas em que exercitaram a fé e a fé deles cresceu. Tem uma passagem que me vem à mente aqui, Marcos capítulo 11, versos 22 a 24. Uma passagem do ministério de Jesus. Diz assim: respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. É um versículo fantástico, mas eu gostaria de dar uma interpretação sobre este versículo. Eu, quando me tornei cristão, ao ler este versículo, eu pensava que podia pedir qualquer coisa a Deus e que Deus iria conceder o meu pedido. Sim. Mas o que este versículo quer dizer é que nós podemos pedir aquilo que aparentemente parece ser impossível, não é? Não devemos interpretar este versículo literalmente. Mas se nós crermos que Deus pode conceder aquilo que é impossível, então Deus irá galardoar a nossa fé. Por isso é importante não interpretar mal este versículo. Claro. Servimos o Deus do impossível. E Deus em todas as suas ações, em todas as suas iniciativas, Deus tem sempre um objetivo, né? Não faz sentido eu apenas dizer que eu quero mover essa mesa daqui para lá com o poder da minha fé, quando isso não vai beneficiar ninguém espiritualmente, quando isso não vai beneficiar ninguém socialmente até. Então, há sempre um objetivo, mas aquilo que nos parece impossível, mas que dentro do grande plano de Deus vai beneficiar alguém, vai trazer salvação para alguém, vai trazer benefício e crescimento para alguém, peça, exercite a sua fé, ore com fé e você vai ver o resultado acontecer. Agora, é um exercício, né? É um exercício, como tudo na vida espiritual. Como você disse, a fé pode crescer, pode diminuir, se você exercitá-la ou não. Os nossos músculos ficam fracos se não exercitarmos. A fé precisa ser alimentada, precisa ser exercitada dia a dia para alcançarmos resultado. Agora, como exercitar a fé? O que pode tornar a fé mais forte? Eu posso contar uma experiência muito pessoal. Eu, quando comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, com a idade de 18 anos, eu notei que, ao lendo a Bíblia, a minha fé em Deus ia aumentar. Sim. Eu sempre que deixava de ler a Bíblia e sempre que acabava de ler a Bíblia, eu ficava com mais esperança, com mais confiança em Deus. Por isso, as Sagradas Escrituras podem nos inspirar a ter mais fé em Deus. E é uma coisa que eu gostaria de encorajar os nossos telespectadores a dedicarem algum tempo diariamente na leitura das Sagradas Escrituras. Agora eu vejo que você está com 2 Bíblias aqui, alguma razão especial? Se uma Bíblia dá fé, 2 dá ainda mais fé. Mas essa tem algum significado especial para você? Sim, tem. Esta foi a primeira Bíblia que eu comecei a ler. Foi uma Bíblia que uma vizinha tinha dado à minha mãe e foi essa Bíblia que eu comecei a minha jornada cristã. Oh, que lindo, amém. Está ótimo. Muito bem, é um exercício, portanto, né? Sim, sim. E a Bíblia confirma isso. Eu queria ler Romanos 10, 17, porque à medida em que nos alimentamos da palavra de Deus, como aconteceu na sua vida, e como acontece na vida de milhões ao redor do mundo, as coisas vão mudando. Romanos 10, 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Portanto, é através do ouvir a palavra de Deus que a nossa fé vai se solidificando e vai crescendo, não é? Agora, como a palavra de Deus pode nos beneficiar, né? A Bíblia também dá uma resposta para isso. A leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra, ouvir a palavra, não só nos momentos em que eu leio a palavra, mas quando ouço a mensagem, alguém pregando a palavra, isso aumenta a minha fé, isso aumenta a minha confiança em Deus. Mas, ao mesmo tempo, traz outros benefícios para a nossa vida. Eu queria destacar essa passagem aqui de Hebreus 4, 2. Com certeza. Hebreus 4, 2. Eu gostaria de ler, então. Pois não. Pois assim, como aquelas pessoas ouviram, também nós ouvimos a boa notícia. Elas ouviram a mensagem, porém ela não lhes fez nenhum bem porque, quando a ouviram, não receberam com fé. Ora, a fé só tem benefício se nós exercitássemos a nossa confiança em Deus. Senão, a fé não tem benefício absolutamente nenhum. A gente conhece, a gente ouve falar e sabe de estudos, por exemplo, quando um novo remédio está sendo pesquisado para ser lançado no mercado,
eles fazem testes, não é, em que dão placebo para um grupo e dão o remédio mesmo que está sendo produzido para outro. E em muitos casos acontece que o resultado é o mesmo nos dois grupos, porque a pessoa toma aquele placebo, apenas açúcar com água, crendo que aquilo realmente vai fazer diferença. Agora, o mesmo acontece na nossa vida espiritual. Eu posso ler a Bíblia de ponta a ponta, mas se eu não receber a Bíblia, não receber a mensagem da Palavra de Deus, com o coração aberto, com a mente aberta, com humildade, não vai produzir resultado na minha vida. Então, aqui Paulo está falando de pessoas que ouviram, receberam a mensagem, mas que não se deixaram influenciar pelo poder da palavra. E, de fato, aí não há nada que a palavra de Deus possa mudar e manifestar na vida. E a Bíblia conta a experiência, e nós vamos chegar nessa experiência agora, nesse texto, em Lucas capítulo 5. Muito interessante essa história, não é? Ela mostra que, primeiro, como acabamos de ler a palavra é um exercício de fé, um exercício que aumenta a nossa fé. Mas a chegar-se para a palavra com humildade, ouvir o que a palavra tem a dizer, ouvir a palavra de Deus, isso vai nos transformando. E em seguida vem uma resposta a isso. Uma vez que a palavra de Deus vai nos transformando, a nossa fé vai aumentando, ela nos move a ações que são resultados dessa fé. E essa história aqui é uma história muito bonita, muito interessante, de 4 amigos que se compadeceram de um outro amigo que era doente, era aleijado, não conseguia se mover, era paralítico. E eles falaram, não, existe um homem aí chamado Jesus que anda curando, ele tem o poder de Deus, vamos levar. Eles fizeram de tudo, carregaram um amigo e como não conseguiam entrar dentro da casa, porque a casa estava muito cheia, subiram, foram até o teto, arrancaram as telhas e desceram o rapaz amarrado por umas cordas. E quando Jesus viu aquilo, Jesus falou, é impressionante a fé que esses rapazes têm, que esses homens têm, que os move a agir. E eu queria ler esse verso aqui em Lucas, capítulo 5, verso 20. Dê-me a oportunidade de o ler. Pois não, por favor. Lucas, capítulo 5, versículo 20. Vendo-lhes Jesus a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. É, de facto, um incidente maravilhoso em que Jesus galardoou a fé, não do indivíduo apenas, mas dos seus amigos também, não é? E muitas vezes acontece que a nossa fé é fraca, mas os nossos amigos fortalecem a nossa fé, levando-nos, encorajando-nos a virmos à presença de Deus. E Jesus foi além, né? Jesus, além de dar a cura física, além de ter curado o rapaz, ainda garantiu que os seus pecados todos estavam perdoados, dele e de seus amigos. Foi a razão porque Jesus fez isso é porque a pessoa pensava que a razão porque ele estava doente era por causa dos seus pecados. E o que ele, eventualmente, que ele queria era ser perdoado dos pecados. Exatamente. Não tanto ser curado, mas Jesus fez as duas coisas. Curou e perdoou os pecados dele. Manifestando para todos que estavam ali ao redor que Jesus era o Filho de Deus e tinha poder para isso. Precisamente. Então aqui nos leva a um próximo ponto. Porque na medida em que a nossa fé nos impulsiona, nos motiva a tomar ações decisivas, né, que nos levam para mais próximo de Cristo, a fé ela também vai sendo o fundamento, vai sendo, na verdade, o fundamento do nosso processo de salvação. Porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Sim, sim. E esse é um processo interessante, é bom a gente sublinhar isso aqui, é bom a gente frisar. Nós somos salvos pela graça. Jesus se ofereceu na cruz do Calvário, morreu em substituição a nós, ele tomou o nosso lugar e morreu pelos nossos pecados. A graça está oferecida, mas entra um elemento aqui chamado fé, que faz com que eu e você aceitemos esse sacrifício e nos apropriemos dessa bênção que Jesus põe disponível para nós, mas nós precisamos aceitar para podermos então ser beneficiados com a salvação. Sim, Deus oferece a salvação a cada um de nós, mas nós temos que aceitar essa salvação pela fé. Temos que exercitar a fé em Deus e só assim é que poderemos obter a nossa salvação pessoal. Eu queria ler esse texto aqui de Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Uma passagem bastante conhecida, mas muito bonita, simples, significativa, direta ao ponto e muito preciosa. Efésios, capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. De Deus. Então, mais uma vez aqui, Deus, ele dá a fé, ele quer que você se achegue a ele com fé, mas ele próprio dá a fé. Deus providencia o sacrifício de Jesus, providenciou o sacrifício de Jesus, e nós somos salvos pela graça mediante a fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. Então, ele é o provedor, né?
Basta que nós abramos o nosso coração e aceitemos esse dom que Ele nos concedeu da salvação. Fantástico. E dá a fé e dá a graça. Dá a graça, dá o pacote completo para a salvação. Precisamente. Gálatas capítulo 2, 20, um outro texto que eu quero ler. Olha, eu vou pedir que você leia aqui. Com certeza. Para dividir esse texto. Gálatas capítulo 2, verso 20. É um versículo que fala sobre como o cristão deve viver depois de que ele aceita Cristo, a base da vida dele em relação a Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Ora, a vida de um cristão é uma vida de fé. Tudo aquilo que ele faz está baseado na sua relação com Cristo. Ele enfrenta os desafios que ele encara pela fé. Ele enfrenta as dificuldades que ele encara pela fé. Ele vive completamente pela fé. Ele entrega a sua vida e pede que Cristo o guie dia após dia, sem saber o que possivelmente poderá acontecer, mas sempre confiando que Cristo o irá guiar. Isso é bom, porque é bom relembrar isso, porque a vida cristã, sei que há alguns cristãos que acreditam numa frase, numa máxima que diz: uma vez salvo, salvo para sempre, para sempre, não é? E a gente sabe que a vida cristã é uma jornada, é uma experiência contínua, não é? Jesus morreu por mim, entregou-se por mim, a graça dele cobre os meus pecados, me oferece salvação. Eu aceito o sacrifício de Cristo, mas eu tenho uma jornada pela frente, não é? E se eu não estiver ligado a Ele pela palavra, se eu não estiver ligado em oração, se eu não estiver alimentando e exercitando a minha fé e nessa relação contínua com Ele, eu vou fracassar. Então, é uma jornada contínua de crescimento, não é? Agora... E também há outro ponto. Eu creio que deve haver alguns telespectadores hoje que possivelmente perdeu o emprego, ou precisamente está a encarar um problema muito difícil. Ele não tem certeza como é que esse problema poderá ser resolvido. E o desafio que nós todos encaramos é confiar em Deus, não sabendo como esse problema poderá ser resolvido, mas vivendo pela fé, vivendo com a certeza que Deus nos irá guiar e proteger e abençoar e ajudar-nos a resolver os problemas que encaramos. E não é simples, né? Não é fácil. De maneira nenhuma. Não é fácil. A gente, talvez na teoria seja fácil. Sim, né? sim. Mas quando a gente está envolvido no meio do problema, na dificuldade, é complicado. Mas ainda assim, o conselho que a Bíblia pode dar é que nós sejamos fiéis, que sejamos firmes na nossa fé, na certeza de que Ele está cuidando, né? De que Ele está mantendo o controle de toda a situação. Agora, quando a gente fala de fé, existe um debate, da mesma forma como existe, por exemplo, e nós conversamos sobre isso aqui no programa anterior, sobre a lei e a graça, não é? Se eu sou salvo pela graça, devo guardar. Nós explicamos isso no programa anterior. E vem esse mesmo debate, essa mesma questão em relação à fé. Se eu sou salvo pela fé, não é isso? Eu tenho que produzir obras? Se eu sou salvo pelas obras? Depende de quanto bem eu fizer, depende de quanto eu realizar por Cristo, e aí eu vou ganhar louros de vitória, eu vou ganhar pontos na minha escala e Deus vai me aprovar para o céu? Ou é uma existência só baseada em fé? Eu poderia responder essa pergunta usando uma ilustração. Todos nós vamos ao médico e muitas vezes o médico nos diz: bem, o senhor para poder ganhar a sua saúde precisa de seguir uma nova dieta. Esta é a medicação, mas este é o tratamento que você precisa de seguir. Ora, aquele paciente tem fé no médico. E como é que ele exerce a sua fé? Seguindo os conselhos que o médico lhe deu. Se ele não exercer os conselhos, se ele não seguir os conselhos que o médico lhe deu, ele não está exercendo a fé no seu médico. Não é? O mesmo na vida cristã. A nossa fé é em Deus, mas nós precisamos de seguir Deus, obedecendo aquilo que Ele pede de nós, e estamos assim dando evidência que nós estamos a ser fiéis a Deus. Exatamente. As obras, de fato, não vão salvar ninguém. Ninguém. Porque se Deus fosse salvar alguém pelas obras, se Deus fosse salvar alguém pelo cumprimento da lei, por exemplo... Ninguém seria salvo. Ninguém seria salvo e talvez não fosse só 10 mandamentos, né? Deus teria 10 milhões, 10 bilhões de mandamentos para ter certeza de que você cumpre todos aqueles regulamentos e finalmente está aprovado. Não é esse o método de Deus. Mesmo obedecendo só um mandamento, poderíamos perder-nos, não é? Poderíamos perder. E Deus também não quer que ninguém faça obras para ser salvo. Isso de fato é um ponto que muita gente se confunde, né? Eu vejo muita gente falar que
porque eu faço obras de caridade, porque eu ajudo instituições de caridade, ajudo crianças que estão passando necessidade, ou famílias e tal. E eu sinto que, às vezes, as pessoas têm uma noção de que, ao fazer isso, elas, de certa forma, estão comprando, como se estivesse comprando um lugar no reino eterno de Deus, comprando um lugar na eternidade. Mas Deus não quer isso, né? Deus quer que você faça as obras pelos outros, que você faça o bem. Deus quer que você faça tudo isso por um coração, motivado por um coração agradecido, porque você é agradecido a Deus e isso se manifesta nas suas obras, né? E você não faz obras para ser salvo, mas porque você é salvo, essa sua fé, essa sua gratidão se manifesta nas obras. Não é só a fé e a gratidão, na verdade o seu caráter transformado se manifesta em obras de amor, em boas obras para com os próximos, né? Agora, o que mais a fé pode nos habilitar a fazer? A fé pode nos ajudar a vencer as dificuldades que encaramos no mundo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, nós lemos o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ora, ao decidirmos seguir a Jesus, ao nascermos de novo, nós começamos a vencer os desafios que encaramos através da nossa fé. Mas é importante notar que não é a fé na nossa fé, é a fé em Deus. É um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho fé, mas nós não precisamos ter fé, nós precisamos ter fé em Deus. E é Deus que nos salva. A nossa fé é apenas um braço que segura e se apoia nas promessas de Deus, não é? Nós temos fé que as promessas que Ele fez no que diz respeito ao emprego, no que diz respeito à nossa saúde, no que diz respeito a todas as dificuldades que encaramos, nós tendo, exercendo fé nas promessas que Ele fez, Ele então nos irá corresponder e galardoar a nossa fé através da sua intervenção nas nossas vidas. E obrigado por ter relembrado esse ponto, que a gente já tocou no começo, no meio da nossa discussão e agora aqui. Porque fé, você tem que ter fé para muitas coisas, né? Mas essa fé em Deus, é essa fé que vai habilitar você a vencer o mundo. E nós falamos isso aqui num programa anterior também, que nós vivemos no meio de uma grande controvérsia, no meio de uma batalha. No meio de uma batalha espiritual pelo domínio não só do mundo, mas pelo domínio da nossa mente, pelo domínio do ser humano. Então existe uma batalha que nós nem podemos ver, que se trava num universo que nós nem conseguimos enxergar, né? Numa realidade que nós não conseguimos ver. Mas existe uma batalha do inimigo de Deus contra Deus. E eles lutam, e portanto, quando na nossa vida espiritual, quando nós nos achegamos a Deus e oramos a Deus, e às vezes surgem mais problemas, e a gente pode ter certeza que o inimigo também está lutando contra nós, está tentando nos destruir, né? E é unicamente a nossa fé em Deus, que vai nos habilitar a ter poder para poder vencer essas batalhas. É um ponto importante que o Ivaldo mencionou. Muitas vezes, nós, ao começarmos a nossa vida cristã, às vezes as dificuldades aumentam. É parte da evidência desse tal conflito cósmico, não é? Não é que nós, ao começarmos a aceitar a Cristo, todas as dificuldades desapareçam de repente. Mas nós temos que enfrentar todos estes desafios perseverando na fé. E é um versículo que nós encontramos no livro de Hebreus que, de facto, revela a relação entre a fé e a paciência. Sim. Hebreus, capítulo 6, versículo 12. Sim. De modo que vocês não se tornaram negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Ora, há uma relação entre a fé e a paciência. Quando nós temos fé em Deus, nós temos fé que as promessas que Ele fez irão ser eventualmente cumpridas, mas teremos que exercer essa fé com a paciência, porque muitas vezes essas promessas não são cumpridas imediatamente. Especialmente aqui esta passagem refere-se à segunda vinda de Cristo. Qualquer pessoa que aguarda a segunda vinda de Cristo sabe que nós temos que aguardar essa vinda com fé e com a paciência, porque ninguém sabe o dia ou a hora que Ele virá. Mas eu acho bonito que o texto diz assim, por meio da fé e paciência, e que foi através disso que os outros receberam a herança, né? E veja, mesmo aqueles que já descansaram, já dormiram no Senhor,
considera-se que eles vão receber herança, que para eles as oportunidades acabaram, porque eles estão mortos, agora estão dormindo. Mas vivendo uma vida de fé, mesmo que nós tenhamos que dormir e descansar antes que Jesus volte, nós teremos certeza de que na manhã da ressurreição estaremos sendo acordados pelo nosso anjo para encontrar com Jesus nos ares. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Passou muito rápido, né? Não parece, mas já foi. Eu queria agradecer mais uma vez pela sua presença aqui e dizer que foi um prazer e quero pedir que o senhor faça uma consideração final, se quiser, e feche também com uma oração esse nosso programa. Muito obrigado. Eu acho que, de facto, qualquer situação da vida que nós possamos enfrentar, nós devemos enfrentar essa situação com fé e em Deus. Eu agora vou pedir que Deus nos guie a nós e guie qualquer de alguns dos nossos telespectadores para que possam continuar a ter fé em Deus. Amém. Senhor nosso Deus, te agradecemos pelo teu santo caráter. Tu nos inspiras a termos fé em ti, pois tu és um Deus de amor, um Deus que quer o melhor para cada um de nós. Peço agora que, se houver algum telespectador que sinta o desejo de se entregar completamente a ti, que ele, neste momento, pela fé, possa depositar a sua vida nas tuas mãos. Amém. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja uma cópia do programa de hoje em DVD, escreva para nós. Infelizmente, essa oferta só é válida para o Canadá, mas aqui seguem as informações para você fazer o seu pedido. Para você solicitar gratuitamente a sua oferta, basta ir ao nosso website www.estaescrito.ca e acessar o programa de hoje. Lá você preencherá um formulário com seus dados e assim poderemos enviar a oferta para você. Lembre-se, www.estaescrito.ca. Escreva para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Chegamos ao fim de mais um programa do Está Escrito Canadá. Foi muito bom ter você aqui conosco de novo. Quero agradecer ao pastor Edgar Nunes por mais uma vez estar aqui conosco. E quem sabe o senhor pode confirmar a igreja onde o senhor trabalha e serve e convidar outras pessoas a estar com o senhor lá. Com certeza, eu tenho o privilégio de ser o pastor da Igreja Adventista de Toronto, a Igreja Portuguesa de Toronto, e gostaria muito de convidar qualquer ouvinte, qualquer telespectador a nos vir visitar, poder ouvir a palavra de Deus, poder fazer novos amigos e poder fazer com que a sua fé em Cristo possa crescer. Amém. E você pode acompanhar também Está Escrito pelo YouTube, youtube.com/Está Escrito Canadá, e acompanhar não só esse, como outros programas do nosso ministério. Até o nosso próximo encontro e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.